Olha, ontem eu fiz uma pergunta aqui no canal, eu perguntei, olha, você sabia da notícia de que o Brasil está hoje com a menor taxa de desemprego desde 2015, ou seja, desde o governo Dilma? Sabia ou não? Vamos ver se a comunicação do governo tá boa. 90% das pessoas falaram que não sabiam. Fiquei de cara. Vou fazer outra pergunta, você sabia que o Brasil foi o quarto país que mais cresceu no mundo nesse trimestre? Bom, talvez você já saiba porque eu falei num vídeo anterior, mas você viu essa informação em algum outro local que não o Plantão Brasil? Se é que você viu aqui também? Comenta aí, porque eu quero ver se a comunicação do governo está realmente tão ruim assim como os comentários do último vídeo mostraram. Eu fiquei chocado. Eu achei que pelo menos na esquerda as notícias boas estavam chegando. Enquanto você comenta aí, quem não é inscrito se inscreve no canal, quem é inscrito vê aí se o YouTube não tirou sua inscrição. Vamos falar aqui do desespero de quem tá pra ser preso. Olha, o Bolsonaro tá tentando de tudo, mas ele tá tentando de tudo, mandando sinal e recado pra todo mundo. Faz mais ou menos 10 dias, o Bolsonaro mandou recado via interlocutores para Alexandre de Moraes dizendo que não, que agora ele ficará sereno, que ele não faria mais aparições públicas, que ele não falaria mais com a imprensa, ou seja, que ele ia submergir como um submarino e que ele é daqueles submarinos que desaparecem no fundo do oceano, que ninguém mais ouviria falar de Jair Bolsonaro se tivesse uma trégua do STF e do TSE com ele. É engraçado, né? Na hora de mandar os apoiadores destruírem o prédio dos três poderes, dar golpe de Estado, de planejar sequestrar o Alexandre de Moraes, aí não tinha trégua, né? Aí não! Na hora de planejar prender o Lula logo na semana seguinte à eleição, aí não tinha trégua alguma. Na hora que ele tinha a faca e o queijo na mão. Agora que é ele quem tá para ser preso, agora é trégua. Pois bem, não deu certo, aí o Bolsonaro mandou um recado pro Lula, via imprensa. Bolsonaro, eu mostrei aqui o vídeo, o Bolsonaro falou que ele queria ajudar o governo. Imagina o Bolsonaro querer ajudar o governo Lula. Vai catar coquinho, ajudar o caramba, vai ajudar da papuda. Quer ajudar o governo? Faz assim, na papuda, faz uma dieta boa, não come muito, aí você economiza dinheiro público, porque infelizmente suas refeições serão pagas com dinheiro público. É a única maneira de ajudar aí que tem, viu, Bolsonaro? Mesmo assim não é efetiva, não. De resto, ninguém precisa mais da tua ajuda. Atrapalha muito mais do que ajuda. Pois bem, os sinais que foram enviados para o Bolsonaro e a muitos interlocutores dele depois dessa fala foram os piores possíveis para ele. Porque o Bolsonaro, primeiro, ninguém quer sua ajuda. Segundo, a trégua, não sei o que. Ninguém tá nem aí para você, Bolsonaro. Pode, mas o gabinete do ódio vai continuar, não sei o que. Porque se dane, serão todos presos já já. Não vai ter gabinete do ódio daqui a alguns meses. Que vai ter muito deputado aí e parlamentar cometendo crime e se escorando na imunidade parlamentar para não ser preso. Só isso. E quando eu digo imunidade parlamentar, não é nem no foro privilegiado, não. É no fato de que quando um parlamentar é preso, tem uma votação. E aí aquela prisão, que é um negócio jurídico, se torna uma coisa política. E o STF, hoje, pelo menos, está evitando isso. Engraçado, quando era para prender petista, não evitava não, aí não estava nem aí. Mas tá, é só por isso, viu? E mesmo assim, muitos vão começar a pagar pelos crimes que cometeram. A coisa vai ficar feia para eles. Pois bem, diante dessa negativa, o Bolsonaro mandou outra. Falou que não faria aparições públicas novamente, contanto que o tenente-coronel Cid se mantivesse preso. Aquilo pegou muito mal na família do tenente-coronel Cid. Muito mal mesmo. Saiu notícia hoje de manhã. Quem quiser, comenta que eu faço um vídeo só sobre isso, que não dá para eu falar em poucos minutos. A coisa tá feia. A família do tenente-coronel Cid teve acesso. Não, eles receberam a fala do Bolsonaro, os links, tudo mais. Chegou na família do tenente-coronel Cid e aquilo caiu da pior maneira possível. Quer dizer, peraí, você vai se jogar tudo nas costas do nosso familiar, aí você tem trégua. Não. A família começou a pressionar por delação do Cid, agora delação oficial, né? Fala nos autos mesmo, oferece a delação aí, meu. Seja solto, joga o teu chefe aos leões. Pois bem, a coisa tá ficando ruim. O problema do Coronel Cid é que o celular dele já tinha quase tudo. Vai ser difícil o Cid delatar com provas novas. Quando tem todas as provas já, não precisa de delação. Esse é o maior problema do Cid hoje. Mas tá, isso eu falo mais em outro vídeo. Mandou o sinal, não foi atendido. Não foi atendido, veja, a parte que ele pediu da trégua, que era o Coronel Cid continuar preso, tá mantido, o Coronel Cid continua preso. Mesmo assim, o Bolsonaro fez aparição pública, foi a um jogo do São Paulo Esporte no Morumbi,
pé frio do caramba, São Paulo quase foi eliminado por causa do pé frio do Bolsonaro. Tá, aí o que acontece? O Bolsonaro resolveu agora mandar novos sinais para o Lula. Antes do jogo com São Paulo, Bolsonaro deu uma entrevista tentando se explicar do motivo pelo qual ele vai se tornar inelegível. Nessa mesma entrevista, ele joga o Ricardo Salles pra fogueira e fala, ó, Ricardo Salles não vai ser candidato à prefeitura de São Paulo. Tá, eu vou te mostrar um trecho, 2 minutos, desculpa mostrar bandido na sua tela, mas 2 minutinhos aí, e aí eu vou comentando. No dia seguinte, depois do jogo do São Paulo, a imprensa foi falar com o Bolsonaro de manhã também, ele foi numa formação de PMs. Aí ele foi junto com o governador, né? Aí a imprensa foi falar com ele e resolveram perguntar do Zanin. Vamos lembrar, desde que o Lula indicou o Cristiano Zanin Martins para o Supremo Tribunal Federal, e aliás, obrigado, Lula. Pô, que indicação boa. Digo mais, na segunda vaga, põe as Valescas Zanin Martins, põe a sócia do Zanin. Pronto, aí não tem erro. Tá? É isso, não pode mais fazer aquelas indicações ridículas que eram Joaquim Barbosa, Rosa Weber, Carmen Lúcia, até o Dias Toffoli traiu. O Dias Toffoli agora tá mudando, mas até o Dias Toffoli foi indicação ruim. Luiz Fux, Fachin, nem vou falar os procuradores gerais da República indicados pelo Lula e pela Dilma. Não tô falando só o Lula não, a Dilma foi lá e pensou, caramba, o Lula tá indicando mal? Calma. Eu vou ganhar o posto da pior indicadora da história, de quem dá mais tiros no pé. Lula dava tiro assim no pé, me dá um canhão para atirar no próprio pé. Foi isso que fez a Dilma. Janot, olha, uma pior que a outra. Até o Teori Davas, que era o menos pior dos que a Dilma indicou, não estava nada bom também, viu? Pois bem, agora aprendeu. 580 dias na prisão fizeram o Lula aprender a fazer indicação. Se eles tivessem sabido fazer antes, não teria nem ficado preso. É isso? Não teremos nem golpe de Estado, não teremos 1 milhão de mortos, nem nada. Mas, tá. Aprendeu aí o Lula que quando você dá autonomia demais, as instituições começam a se vender para o mercado financeiro. E o pessoal aí dos bancos do mercado financeiro, que é sempre a cabeça da esquerda. É isso que acontece historicamente. O Lula leu muitos livros sobre o assunto. Quando ele divulgou os livros que ele leu na prisão, ele leu muitos livros sobre como o imperialismo norte-americano pega as instituições quando elas têm autonomia demais. Autonomia demais é assim, vou indicar só gente assim com imparcialidade. Essa pessoa nunca é imparcial, acaba se vendendo. Você vê quantos aí não fizeram isso nos tempos de Lava Jato. Tá, a imprensa, essa sim é vendida, vazou semana passada documentos da CIA, que é a agência de inteligência norte-americana, que é a mesma agência que espionou a Dilma Rousseff, espionou o presidente da China, espionou a então chanceler, que é como se fosse presidente lá da Alemanha, que era a Merkel. Eles também pagam os jornalistas, mas pagam muito bem pagos jornalistas, seja com palestras, seja com emprego, seja para fazer algum evento, coisas do tipo, para que esses jornalistas, sempre da imprensa, da grande imprensa, eles coloquem sempre a versão que eles querem. E você vê aí na imprensa muitos, olha, muitos mesmo. E esses aí estão aí se rasgando de ódio com a indicação do Zanin. Então queriam uma declaração do Bolsonaro sobre isso. Quando a imprensa precisa, recorrem até ao genocida para que ele ali dê uma manchete boa. Primeiro, eu tentei achar o vídeo, não consegui. Saiu matéria no UOL. Tentei achar o vídeo, tentei achar. O Bolsonaro não respondeu mais perguntas à imprensa, ele estava bravo que foi vaiado no Morumbi. Ele achou realmente que a torcida do São Paulo ia aplaudi-lo e não foi. Foram 9 gados pingados gritar Bolsonaro, Bolsonaro. O resto do estádio inteiro vaiou. Aí perguntaram, Bolsonaro, o que você acha da indicação do Lula indicar o seu advogado para o STF? Aí o Bolsonaro, isso é prerrogativa do presidente, ele indica quem ele quer. Até o Bolsonaro, até pro Zanin, que não tá nem na STF, o Bolsonaro tá assim, ô Zanin, eu tô do seu lado, cara, tamo contigo. Capaz da próxima vez que eu tava lá no Twitter, aí tem um negócio, eu falei aqui algumas vezes, o Twitter, de falar com o povo, com as pessoas, com o povo, com o grande público, é uma rede quase irrelevante, porque é a 9ª rede social mais utilizada. Mas o Twitter tem uma coisa importante, todo mundo que é jornalista, que é político, enfim, todo mundo que tem um alcance muito grande, que consegue falar com muita gente, tá no Twitter e fica no Twitter. Você não vê jornalista que fica o dia inteiro no Instagram fazendo assim, mas eles ficam o dia inteiro mesmo no Twitter fazendo assim, viciados em Twitter.
políticos também, o próprio Bolsonaro, né, assessores dele falavam, ele é viciado em Twitter. Ele não usa muito o smartphone, ele tentava não usar pro WhatsApp muito, ele tentava ser o mais breve possível. Quem usava mesmo para o Bolsonaro era o chefe de gabinete dele e o tenente-coronel Cid, e agora a Polícia Federal tem as mensagens, mas no Twitter ele ficava. Aí, assim, quando indicaram o Zanin, eu vi a Miriam Leitão, aquela cujo filho da Miriam Leitão escreveu o livro do Sérgio Moro, que se tornou uma série criminosa da Netflix chamada O Mecanismo, que é uma série de fake news contra o Lula. Aí você vê como essas grandes empresas norte-americanas sempre entram aí no conluio para atacar com mentiras. A série O Mecanismo é uma mentira danada, deslavada. Eles colocam na boca do personagem que é o Lula frases que não são do Lula. Eu tenho um amigo, nem falo mais com esse rapaz, um amigo norueguês, que ele assistiu essa série e passou a odiar o Lula. Falou, esse Lula é o maior ladrão da história, na série tem isso. Eu falei, cara, é ficção a série. Não é, é baseado em fatos reais, teve um livro do filho da Miriam Leitão. Miriam Leitão surtou completamente. O Estadão escreveu editorial, Folha colocou na capa, Lula indica advogado. Teve uma matéria aí do UOL, a jornalista sem vergonha nenhuma na cara, falou, Lula quer um ministro do STF para quem ele possa telefonar a qualquer hora. Por isso não indicará uma mulher. Ainda insinuou que ele não vai indicar uma mulher porque a Jane já ficaria com ciúme. É uma coisa de louco os ataques que estão fazendo ao Zanin. Aí queria o Bolsonaro. Chega o Bolsonaro e fala, não, ele indica quem ele quer. Como eu queria um vídeo, não do Bolsonaro falando isso, eu queria ver um vídeo da cara de bunda que ficou o repórter do UOL Folha. Eu queria ver a cara de bunda do jornalista. Ok, indo embora. E pensando, pô, mas nem quando eu preciso do Bolsonaro, nem pra criticar o Lula esse Bolsonaro serve pra mim, pô. Assim, tá pensando o repórter da Folha. Mas um dia antes, eu vou mostrar aqui o Bolsonaro em pânico, tentando aliviar os ataques que ele fazia à democracia do Brasil. Olha só, primeiro ele descarta o Ricardo Salles, depois ele tenta aliviar os crimes dele. Vamos lá, Bolsonaro aqui. É o Ricardo Salles. Não está definido o nome não. Mas é a sua preferência. Não está definido o nome. Quando se fala, alguns falam em política do Estado, para mim, eu mando uma fotografia de um muro. Não sou do PSDB não, mas mando uma foto de um muro. Então tem bons nomes aqui. O prefeito é uma pessoa que também está dentro plástica nossa. O Ricardo Salles tem suas qualidades, mas será um nome apenas. Ou seja, deu ruim. Hoje a ação para definir a data de julgamento da ação daquela reunião que o senhor teve com os embaixadores sobre a legislação eleitoral. Como é que o senhor recebeu isso? O que o senhor vai fazer? Eu conversei rapidamente com o advogado, né? Depois interrompi a conversa e vim para o hospital. Vou voltar a conversar com ele logo mais. Agora, qual a materialidade dessa acusação? 2 meses antes de mim, o ministro Fachin, que estava no TSE, se reuniu também com os embaixadores. Agora a culpa é do Fachin. Essa sua conversa com os embaixadores, dizendo para eles, né? Tão logo o resultado das urnas apareça, seus respectivos chefes de Estado reconhecem imediatamente o resultado das eleições. E a conversa do Fachin com os embaixadores, que é uma política privativa minha, conversar com os embaixadores, ele falando sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eu convidei os embaixadores, foram 60 compareceram, estava aberta a imprensa, essa conversa nossa, não foi nenhuma crítica ao TSE. Foi um monólogo. Como era o nosso sistema eleitoral. E foi por aí. Não houve ataque à justiça eleitoral. Foi mostrar como era. Até perguntei lá se alguém tinha algo parecido no seu respectivo país. Não tinha. O país era do Brasil disso. E a conversa foi desse nível aí. Então, acho que foi o PDT, ele falou com uma ação, dizendo que eu não podia ter feito aquela reunião. Mas foi feita, é uma política privativa minha, como está na Constituição, tratar das questões externas, né? Tá, aí o resto é só babaquice que ele começa a falar. No Brasil, ele tenta ensinar que no Brasil, hoje em dia, tudo pode acontecer. O repórter pergunta se ele pode ser tornado inelegível. Ele fala, tudo pode acontecer, sempre há o risco de tudo no Brasil, hoje em dia. Hoje em dia, entender como, nossa, agora eu não sou mais presidente, as pessoas são perseguidas. É isso que ele tenta falar depois. Tá, aí você vê aí que eles, não, o Fachin se reuniu com os embaixadores, isso é uma coisa do presidente, então eu fiz também reunião. Não houve ataques. Ele falou 40 minutos atacando as urnas, tá gravado o negócio. A coisa foi tão feia que o Bolsonaro queria que o então chefe do exército falasse depois dele, ou que o ministro da defesa falasse depois dele, e eles não falaram. Por quê? Porque ninguém aplaudiu o Bolsonaro. Então, eu lembro que na época, eu fiz vídeo aqui e tudo mais,
mostrando que o esquema era, o Bolsonaro ia falar uns 25 minutos, depois falava lá o general Paulo Sérgio. Tá, o Bolsonaro falou mais de 40 minutos e o Paulo Sérgio entrou mudo, saiu calado, os embaixadores não aplaudiram, ficou um climão, o Bolsonaro saiu com cara de bunda, todo mundo ficou assim, o que acabou de acontecer aqui? O que é isso? Como é que chega um país, o presidente vai lá fala isso em rede nacional? Não, em rede internacional. O que é isso? Pois bem, aí ele diz que foi uma conversa. Pois bem, já já ele vai poder conversar com os comparsas dele lá na Papuda ou lá em Bangu 8, porque esse é o destino do Bolsonaro. Então ele tá aí se rastejando, tentando não ser preso. Eu vou te avisar, não vai ter trégua. É óbvio que não vai ter trégua. Nenhuma trégua. Então, prepara aí, Bolsonaro, e aproveita seus últimos dias de liberdade. Falou!